Trinitarianos, rapaz, vocês andam dizendo agora que os apóstolos, quando batizaram em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38, diz que na verdade eles batizaram sobre a autoridade de Jesus e não invocando o nome mesmo, assim, tipo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor César Cavalcante e muitos outros a gente vê por aí pela internet falando. Eu não vou colocar o vídeo deles aqui falando porque o YouTube pode cobrar direitos autorais, mas os trinitarianos, os teólogos, parece assim que eles se reuniram, né? Quando viram a própria Igreja Católica dizer que o batismo em nome de Jesus era o batismo apostólico e que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade, é algo posterior à comunidade primitiva, como está aqui na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica de Jerusalém. Nesta Bíblia aqui no rodapé de Mateus 28:19, como você pode ver, está aí realçado em verde. Aí diz que o batismo em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nunca foi feito pelos apóstolos, mas é uma ação da igreja pós-primitiva, né? Que a igreja primitiva ainda diz, sabe-se que a igreja primitiva batizava-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Lógico, é o que está em Atos 2:38, Atos 19, verso 5, Atos 10:48 e todas as escrituras mais. Adquira essa Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém, e quando você for ler Mateus 28:19, você dá uma olhadinha no rodapé lá embaixo que está explicando. Agora, os teólogos, é claro, eles se reúnem, né? Eles vêm tudo do mesmo seminário, para tentar fazer uma explicação. Na verdade, eles não querem perder a Santíssima Trindade, porque é o que nós temos dito. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nada contra isso. A Bíblia fala nisso, e nós cremos. Nós cremos de todo o coração. Nós rejeitamos o dogma que fizeram disso, que chamaram de Santíssima Trindade e criaram aí um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, quando a Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos. A Bíblia não fala em Deus Filho, a Bíblia fala em Filho de Deus. Mas o batismo em nome de Jesus Cristo, os teólogos agora estão dizendo, realmente está lá, não tem como apagar aquilo, realmente em Atos 2:38, Atos 19, verso 5, Atos 10:48, em todas as escrituras mostra que o batismo que os apóstolos fizeram foi em nome de Jesus Cristo, mas vamos fazer o seguinte, para distorcer e para tentar fazer o povo achar que nós estamos certos, vamos dizer que eles fizeram aquilo sobre a autoridade de Jesus, ou seja, que os apóstolos mergulharam as pessoas nas águas, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre a autoridade de Jesus Cristo. É isso que eles querem dizer. Então nós vamos dar uma olhada. Eu queria ir com vocês para 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. Paulo diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós disseções, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Por quê? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Aí Paulo diz no verso 13, está Cristo dividido? Ele estava chamando a atenção dos irmãos de Coríntios, principalmente desta família, né, de Cloe, como nós vimos aqui, que eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu pertenço ao ministério do irmão Paulo, outro dizia, eu sou de Cristo. É o que acontece hoje, né? Uns dizem, inclusive na mensagem, eu sou de Goiânia. Outros dizem, eu sou
do ministério tal, e outros ainda dizem, eu sou de Cristo, né? E os opositores dizem, eu sou de Cristo, eu não quero saber de Brana, que eu sou de Cristo, e aí então adorando a Trindade em vez de adorar a Cristo, né? Adorando o Deus Filho. Então, na verdade, não tem ninguém que não está nem com Cristo, e nem com Brana, e nem com Goiânia, nem com nada. Na verdade, está tudo bagunçado, né? Porque para você estar em Cristo, você tem que primeiro receber o discípulo que ele enviou, que ele disse que quem recebe a vós, recebe a mim. Mas só que você não pode endeusar aquele discípulo, fazer daquele discípulo de Jesus um Deus. Você tem que adorar o Deus que ele trouxe, que é a palavra, né? Ninguém entende essas coisas não. Mas assim estava aqui esta família, né? Na igreja de Coríntios. Então Paulo diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ele diz, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Esta é uma boa pergunta. Por que que Paulo disse isto? Porque Paulo falou para esse povo, vocês foram batizados no nome de Paulo? Você sabe por que ele diz isso? Porque as pessoas eram batizadas no nome de Cristo. As pessoas eram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E estava tendo uma confusão. E quem é batizado no nome daquela pessoa, pertence àquela pessoa. E a confusão que estava tendo é porque um estava dizendo, eu sou de Paulo. O outro está dizendo, eu sou de Cefa. O outro está dizendo, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, você é daquele que você é batizado. Se você é batizado no nome daquele, você pertence a ele. Aí ele pergunta, está Cristo dividido? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Se vocês foram batizados no nome de Paulo, tudo bem, então vocês são de Paulo. Mas foram batizados no nome de Paulo? Não, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles são do Senhor Jesus Cristo. Então a briga aqui, a confusão é essa. No nome de quem você for batizado, você pertence a Ele. Então, por isso que aquele diz, eu sou de Cristo. Tá, você é de Cristo, você está dizendo que é de Cristo, mas você foi batizado no nome dele? Se você não foi batizado no nome dele, você não é dele também. Então, por isso que Paulo está dizendo, está Cristo dividido? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não foi? Não, então vocês não são de Paulo. Vocês são daquele que vocês são batizados. E então até aqueles que dizem, eu sou de Cristo, vocês são, se vocês se batizarem no nome dele. É o que a Escritura está dizendo aqui. Então aqui não tem nada de autoridade, na autoridade de Jesus Cristo, não. Aqui é batismo mesmo. Se você for batizado e o nome de Jesus for invocado sobre você, você é de Cristo. Se você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pertence ao dogma da Santíssima Trindade e não a Cristo. Porque Jesus nunca mandou repetir isto. Ele disse, ide fazer discípulo da nação, batizando no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E todo mundo sabe, não precisa ser teólogo, para saber que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Uma simples parábola como essa, o trinitariano não consegue captar. Imagine se ele andasse com Jesus, que Jesus só falava por parábolas. Os discípulos disseram para ele, Senhor, tu só fala por parábolas, pois é, que é para vocês ouvindo, só vocês entendam. Então uma simples parábola, como a de Mateus 28, 19. Jesus disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mundo todo não entendeu e saiu repetindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e criaram um dogma chamado Santíssima Trindade, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, e criaram 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Uma simples parábola que os apóstolos captaram. E Paulo aqui nesse versículo diz, você foi batizado no nome de Paulo? Para você dizer que você é de Paulo? Ah, eu sou de Paulo. Então, se você é de Paulo, você devia ter sido batizado no nome de Paulo. Não foi não? Não, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então pronto, então você é daquele a quem o nome foi invocado sobre você. Então você não é de Paulo, você não é de Cefa, você é de Cristo. Mas você não é de Cristo também, igual aqueles que dizem, eu sou de Cristo, mas não quero batizar no nome dele. Não é. Você só é de Cristo se você for batizado no nome dele. Tiago capítulo 2, verso 6, Tiago diz, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Verso 7, Tiago diz, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Foi invocado quando? Lá, como Paulo estava dizendo,
quando foi batizado, e então o nome foi invocado sobre ele. Tiago está dizendo que os ricos blasfemam do bom nome que foi invocado sobre você. Para você pertencer a ele, o nome dele tinha que ser invocado sobre você. E foi invocado quando? No batismo. Atos 22, verso 14. Vamos ver o batismo de Paulo. Quem batizou Paulo foi Ananias. Vamos ver se Paulo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre a autoridade de Jesus, como vocês estão distorcendo, teólogo, mudando a coisa, só para poder manter aquela doideira que foi criado no ano 325, a tal Santíssima Trindade, né? Vamos ver o batismo de Paulo. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheça a sua virtude e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Verso 15: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Verso 16: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Era a invocação na hora do batismo. Isso aqui responde Tiago 2, versos 6 e 7. Quando Tiago diz: não são os ricos que blasfemam do santo nome que sobre vós foi invocado, e eu disse que era no batismo. Aí você pode ficar uma dúvida: como é que ele sabe que foi no batismo? Aqui, ó. Aqui está dizendo agora: o que te detens, levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Então o nome do Senhor é invocado no batismo. Eu não vou para Atos 2,38, porque nós já temos citado muito isso, que 120 foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou para Atos 19, verso 5, onde Paulo rebatizou um monte de gente que João Batista tinha batizado e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou para Atos 10, 47, 48, Pedro batizando aquele povo da casa de Cornélio em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou não, eu só estou respondendo aqui essa ideia que estão inventando aí para manter essa doutrina perversa, que quem for inocente através das eras, que adorou a Trindade, vai se salvar, porque é inocente, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas vocês, teólogos, não são inocentes, vocês sabem disso aqui, vocês conhecem a verdade, estão inventando que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a autoridade de Jesus agora. De uns 3 anos para cá, vocês inventaram isso, para tentar manter essa doutrina falsa no ar. Vocês não terão perdão diante de Deus, porque vocês sabem, tá bom? Então, corra logo para Cristo e deixe de distorcer. Pare de inventar moda.